Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é a Santa Ceia e o texto que nós vamos ler é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até ao final. Está escrito da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, presta atenção nesse versículo, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Um momento de oração e novamente podem voltar a se assentar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, oramos mais uma vez e nesta oração, buscando o direcionamento para a ministração desta palavra, que já é parte integrante da Santa Ceia. Precisamos do Senhor para tudo o que fazemos, mas para ministrar a palavra é simplesmente impossível sem a ajuda do Senhor. É só um discurso, é só uma tese, é só um sermão, mas com o teu Espírito Santo é a tua palavra, é o Senhor falando conosco, é alimento para a nossa vida espiritual, é correção para as nossas veredas. Então, fala conosco em nome de Jesus Cristo, é o nosso pedido, juntamente com a gratidão. Amém. Pode sentar. Eu teria que fazer citações diversas, se fosse ser honesto a respeito de cada comentarista que já estudou este texto e falou a respeito de algumas coisas que vou falar aqui, espero de forma breve. Vou citar, como se fosse opcit, que significa citação da citação, um comentarista, do comentário Ragnus, e ali você vai encontrar mais uma dezena de comentaristas, são muitos estudiosos falando a respeito deste texto, porque a Santa Ceia é parte integrante do verdadeiro cristianismo e todo o verdadeiro cristão participa, e este texto aqui é o texto básico utilizado para ministração, a forma correta de ministrar a Santa Ceia. Tá? Existe aqui um olhar, pelo menos em 4 direções diferentes, que o apóstolo coloca no que diz respeito à mesa da ceia. O que o Espírito Santo começou a falar ao meu coração
de forma mais intensa, até que eu fosse consultar alguns comentários, dos quais citei apenas o que tem uma coleção de comentários, é o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, de imediato, nós encontramos aqui, pelo menos um olhar em duas direções diferentes, tá? A primeira direção é anunciar a morte do Senhor. E isto significa olhar para trás. Não podemos participar da Santa Ceia inadvertidamente, participar indignamente, muito embora exista um comentarista que informe que, de fato, de uma certa forma, todos nós participamos sempre indignamente, porque quem é digno de participar da Santa Ceia? Tá? O mesmo comentarista vai informar que, no sentido em que o apóstolo está falando aqui, participar de forma digna em que o apóstolo está falando, não significa que você tenha mérito na mesa, que você esteja preparado em si mesmo para participar da Santa Ceia. Não. O mérito está em Jesus, está na morte de Jesus. E participar dignamente significa o que o próprio apóstolo aqui vai dizer, o discernimento. Discernir o corpo do Senhor é saber que você não está simplesmente participando de um cerimonial religioso qualquer, que a Santa Ceia é muito mais do que isto, que a mesa simboliza o corpo do Senhor. Ela vai simbolizar o corpo do Senhor, pelo menos em dois sentidos. No sentido literal, que é Jesus Cristo, que entregou o seu corpo em favor de todo aquele que o aceita. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Santa Ceia fala do corpo de Jesus Cristo, da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas também fala do corpo no sentido místico, no sentido igreja. Significa que cada parte deste pão é um membro desta igreja. Ou seja, você é parte integrante do corpo. E só faz sentido pegar a sua parte se você está discernindo isto. Caso você não esteja discernindo todo este significado, então será indigno. Estará fazendo de forma indigna, é nesse sentido. Tá? Então, olhar para trás é olhar para a morte, olhar para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, nós estamos hoje, não é celebrando os milagres que Ele fez, é bom falar de milagres, é bom acreditar em milagres, mas o que Ele mandou celebrar, o que Ele mandou lembrar, o que Ele mandou memorar é a sua morte. É necessário olhar para trás e saber o que significa a morte de Jesus. Por que Ele morreu? Ele morreu pelo meu pecado. Ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu por nossa causa. Eu não posso participar da ceia sem lembrar a seriedade que é o pecado. Isso é discernir o corpo do Senhor também. Examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Outro comentarista vai dizer, observem que não examine, não é assim, examine e se
achar que não está digno, não coma. Não, é examine e coma. Não é fugir da ceia por causa do pecado, mas é fugir do pecado por causa da ceia. Não é dizer eu não estou digno, então eu fujo da mesa, eu não vou participar, eu não vou comer. É ao contrário. Eu reconheço, como já foi dito aqui hoje, como no Salmo 51, que sou pecador. Reconheço que preciso de perdão, e eu como, mas eu me lembro da morte, que isso custou sangue, que isso custou sacrifício, que eu não posso brincar com o pecado, porque o Senhor morreu em meu lugar. Eu ficaria aqui o restante do tempo desta ministração falando só sobre a morte, só sobre a cruz, só sobre este olhar para trás, o necessário olhar para trás e lembrar da morte. Lembrar que o verdadeiro cristão não pode, não deve, não vai, de fato, brincar com o pecado, porque esta mesa te chama a um exame, te chama a responsabilidade. Se você olha e se lembra o que significa isto, não vai brincar com o pecado, tá? O segundo olhar, agora não é olhar para trás. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, que você olhou para trás, até que Ele venha. Agora é olhar para frente. Diga assim, Jesus. Está fraco isso, diga Jesus. Dá para sair até lá no áudio, muito embora essa capta aqui. Jesus voltará. Ele está voltando. Eu creio na volta de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque participar da mesa sem se dar conta de que Jesus está voltando e de que Ele virá, sem olhar para esse futuro que nos dá uma esperança verdadeira, a esperança de que Jesus está voltando. E até aí eu não precisaria ter citado nenhum comentarista, porque foi aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Foi aquilo que veio ao meu coração para ministrar nesta noite. Que nós precisamos olhar para a morte do Senhor, o preço do pecado, o preço da minha salvação, mas nós precisamos também olhar para o futuro e saber que a qualquer hora Jesus voltará e nunca esteve tão próximo como está agora. Jesus está voltando. Eu falei recentemente lá em um velório do Alessandro, que foi membro dessa igreja, inclusive. 43 anos de idade o menino tinha. Eu disse, alguém falou muito rápido. Eu disse para o irmão dele, eu disse assim, sabe por que é rápido? É rápido porque Jesus está voltando e nós também estamos indo. Sabe quando dois automóveis estão um na contramão do outro? Um está vindo, o outro está indo. A pancada é muito mais forte. Ou seja, esse acontecimento é muito mais surpreendente do que a gente imagina, porque Jesus está voltando, mas nós também estamos indo. Ao final da ministração, faremos uma oração específica pela família Betel. A família Betel está sem líder espiritual neste dia, porque de uma forma rápida e surpreendente também, pastor Roberto se internou num dia com Covid, e hoje o presbítero Elias anunciou o sepultamento do pastor Roberto da igreja Betel. Jesus está voltando, mas nós também estamos indo. Dia de ceia é lembrar que este futuro é uma certeza para cada um de nós. Se Jesus não voltar tão rápido quanto nós imaginamos, pode ter certeza que você vai rápido, porque o nosso tempo aqui é bem curto. Já usei quase a metade do tempo que tenho para ministrar esta palavra. Então, até que Ele venha, Jesus está voltando, mas eu também estou indo. Estamos um de encontro ao outro, estamos indo de encontro. O Senhor está vindo e eu também estou indo. E quando isso acontece, a velocidade é multiplicada. É por isso que o tempo passa muito mais rápido. Então Ele vem, Jesus está voltando. Tem uma canção antiga, que eu não sei se os músicos conseguem pegar lá, puxar lá do fundo do baú, para a gente cantar. Os dias de Elias, né? Ele vem, a trombeta soará,
claro como o sol, nas nuvens voltará. Como que é? Alto. A salvação, acha aí, é um desafio que eu faço aqui, está fora do repertório, está lá no passado, não sei se vocês tocam isso, mas que Jesus vem, Ele vem. Então Santa Ceia é momento de lembrar que Ele morreu, sim, lá no passado o preço foi pago, mas aponta para um futuro, que Jesus voltará, e isso é certeza, aleluias. Mas há um terceiro olhar, é o olhar para dentro de si. Examine o homem a si mesmo. Então eu preciso olhar para trás para me lembrar da cruz. Eu preciso olhar para trás para me lembrar do preço. Eu preciso olhar para trás para me lembrar como tudo começou. Preciso olhar para frente e ter a certeza que Jesus está voltando, que a minha fé, que a minha esperança não é algo vão, é real, é verdadeiro. Jesus está voltando. Mas ao mesmo tempo, eu também preciso olhar para dentro de mim. Examine o homem a si mesmo. Observe que a ceia, diferente que algumas igrejas imaginam, de que alguns crentes imaginam, não é dia, não é momento para examinar a vida dos outros, para ficar olhando para a vida dos outros, para ficar pensando no pecado dos outros. O que foi que alguém fez? O que foi que deixou de fazer? Como está a vida do fulano? Como está a vida do ciclano? Mas é para pensar, como é que está a minha vida? Olhar para dentro de si, porque Ele pagou o preço, Ele morreu naquela cruz, Ele está voltando. E aqui dentro de mim, como está? Como está a minha vida? E como já foi ministrado aqui na breve oportunidade do Salmo 51, ainda que o pecado seja vermelho como sangue, ainda que seja vermelho como escarlate, Davi vai até os lugares mais baixos da queda. Adultério seguido de algo, não é homicídio, é pior do que homicídio. É pior o que foi feito com Urias. Mas ele consegue olhar para dentro de si, descobrir que o coração está doendo, que os ossos estão semelhantes a alguém que segurou pelas mãos e está quebrando, para que regozijem os ossos que tu quebrastes. Ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retira de mim o teu Espírito Santo e torna-me a dar a alegria da sua salvação. Crente precisa ser alegre, alegre pela salvação. Crente tem que retirar as tristezas do seu coração, as mágoas do seu coração, a questão do pecado que ministramos aqui na noite de ontem. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e um dos efeitos da oração é o perdão do pecado, aleluias, é saber que Deus perdoa e que Deus limpa o homem de dentro para fora. Fiz um exame, não estou legal, vou fugir, vou embora, vou esconder atrás da árvore. Na ceia não é para mim, pelo contrário, eu vou comer deste pão, vou beber deste cálice, foi por isso que Jesus morreu, é para mim, aleluias. Eu me examino, não estou digno, e concordando com aquele comentarista, todos estão indignos, mas eu entendo, a ceia é para mim, a mesa é para mim, a morte foi para mim. Sim, eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar, preciso a alegria que excede todo o entendimento, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Tá? Então este é o olhar para dentro de si, o terceiro olhar. Mas tem ainda um quarto olhar dentro da ministração da ceia. Eu preciso olhar para trás para me lembrar como tudo começou, para me lembrar como a minha salvação foi possível, por que é que eu estou aqui nessa noite, por que essa mesa está diante de mim. Eu preciso me lembrar disto. Eu tenho também que me lembrar que Jesus está voltando e que eu estou indo, Ele está vindo e eu estou indo. Isso vai ser mais rápido do que eu penso. Jamais imaginei que eu estaria anunciando aqui hoje o final do ministério de um dos grandes homens de Deus que passou por essa cidade, pastor Roberto, da igreja Betel. Mas isso aconteceu hoje. Meu Deus, o tempo vai rápido demais. Jesus está voltando, e se Ele não voltar tão rápido, eu vou chegar lá. Mas eu também preciso olhar para dentro de mim
para saber que eu não posso estar de qualquer forma dentro de mim. Essa mesa tem que mexer comigo. Essa morte de Jesus tem que mexer comigo. Essa vinda do Senhor Jesus tem que mudar de dentro para fora. Esse é o terceiro olhar, mas o quarto olhar diz: esperai uns pelos outros. Fala a respeito do nosso relacionamento em relação ao outro. Não é possível falar corretamente desse texto todo sem mencionar algo que, com o tempo, a igreja do primeiro século iniciou uma festa que, com o tempo, deixou de existir. É algo que não existe mais. Alguns ficam tentando entender como é que alguém poderia chegar na ceia e ficar embriagado. Como é que alguém poderia comer até fartar-se e outro ficar com fome? Alguém imagina, será que a ceia daquela época era uma mesa com muito pão e com muita alimentação e que tinha vinho? Que a ceia, ao invés de você tomar um pequeno cálice, você virava logo 1 litro de vinho, entornava logo tanto de vinho para ficar bêbado? Que história é esta? Será que a ceia que fazemos hoje é diferente da ceia que eles faziam no passado? Você vai encontrar um doido aí falando que é, mas não vou nem citar o nome dele. Não merece respeito. Brinca com as coisas de Deus. Tá? Na verdade, tem uma festa que a igreja do primeiro século fazia, que era conhecida como a festa do amor. Na carta de Judas, no versículo 12, ele fala a respeito disto. Ele fala de homem que se banqueteia convosco nas vossas festas de amor. De homem que o prazer é a comida, o prazer é a bebida. Então, na verdade, a Santa Ceia, ela era precedida por uma festa chamada de a festa ágape, a festa do amor. Essa festa era uma ocasião em que cada um trazia de casa um pouco de alimentação. Era quase que uma ideia de juntar pratos. Sabe como funciona isso? Cada um traz um prato, cada um traz alguma coisa para beber e a gente junta tudo. Quem já participou de alguma coisa desse jeito aí? Deixa eu ver. Você já participou. Para imaginar hoje mais fácil essa confraternização que a gente faz uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ultimamente não está sendo possível fazer, que a gente aluga uma chácara. A igreja do primeiro século era doida para fazer festa. Eles faziam festa e me parece que fazia pelo menos 1 vez por semana. E nessa festa, a oportunidade era para aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham uma condição financeira um pouco melhor, então elas traziam mais comida, elas traziam coisas boas, ela trazia vinho de qualidade, trazia fartura. E os pobres, por sinal, quando a Bíblia Sagrada diz que tem fome, por quê? Porque algumas pessoas não tinham sequer condição de levar praticamente nada. E Paulo está criticando a igreja de Corinto, porque eles estão simplesmente desconsiderando o objetivo da festa do amor. Eles estão desconsiderando, por quê? Porque as pessoas que são ricas, levam lá a sua picanha, a sua maminha, levam lá as suas bebidas melhores que tem lá, assa, acende a churrasqueira e chega mais cedo, porque sabe que depois vai chegar os pobres. E era a oportunidade que os pobres tinham para participar de uma festa legal, estar junto com os irmãos, para entender que na igreja do Senhor não tem rico e nem pobre, na igreja do Senhor são todos irmãos. Era uma oportunidade para que houvesse igualdade. Paulo está dizendo, vocês estão envergonhando a igreja do Senhor. Vocês que são ricos estão envergonhando a igreja do Senhor. Porque vocês chegam e bebem até ficar bêbado, vocês comem de forma gulosa, cometem o pecado da gula. E aí quando chega o irmão, quem sabe que trabalhou até mais tarde, o pobre que não tem o que trazer, até meio envergonhado, ele fica com fome, ele não tem mais como beber. E isso é tão real que essa festa deixou de existir. Até o século II, até o século III, no máximo, a partir do século VI, foi proibido esse tipo de festa, exatamente por causa dessa questão de acepção de pessoas, de ficar
nos grupinhos, eu sou mais rico, eu tenho mais dinheiro, eu levo uma carne melhor, o outro está trazendo costela, se bem que costela hoje é carne de rico também, né? Está trazendo aí, e eu não. Então fica o seguinte, a gente faz a nossa churrasqueirinha lá no canto, a gente pega o nosso vinho lá do melhor, mais caro, e essas pobretadas aí, que vai beber vinagre, se vira. E o Paulo está dizendo, vocês estão perdendo o efeito dessa festa. E na sequência, depois da festa do amor, eles tinham a Santa Ceia. Então era ministrada a Santa Ceia. Assim como a Páscoa era precedida pela festa dos pães ázimos, assim também a Santa Ceia era precedida por uma festa chamada de festa do amor, onde eles comiam da melhor alimentação, eles bebiam bastante, semelhante ao dia da nossa confraternização. Era um dia de alegria, era um dia de festa, era um dia de comemoração. Festa de alegria. Por isso que o apóstolo Judas vai dizer, eles são manchas nas vossas festas de alegria, nos vossos banquetes de amor, quando eles comem no meio de vocês, eles, na verdade, não sabem nem do que estão fazendo, eles estão, e às vezes na nossa confraternização acontece isso também, né? Você quer lotar um lugar com 300, 400, vai ter, pode o tamanho da chácara que você lugar, você lota. Por quê? Parece que tem gente que só gosta de churrasco, parece que tem gente que só gosta de alegria, só gosta de festejar. E Paulo está denunciando, dizendo, ei, é muito bom comer à vontade, é muito bom beber, tudo bem, sem nenhum problema, mas tem um objetivo isto. A nossa confraternização tem um objetivo, e no final da confraternização vinha a Santa Ceia, e aí chegava na Santa Ceia e falava, não é a Santa Ceia do Senhor que vocês estão fazendo, vocês não têm casa para comer? Come lá na casa de vocês estão com fome, come em casa. Que história é essa? Está perdendo o objeto? Então olha para o lado, olha para o seu irmão. Você não pode olhar para trás somente, você não pode olhar para frente somente, não pode olhar para dentro de si somente, e não pode ficar olhando somente para o seu umbigo. Você tem que olhar que tem alguém do seu lado, espera uns pelos outros. Preste atenção que tem alguém do seu lado. E o comentarista vai dizer, isto se aplica nos dias atuais. Veio para a ceia hoje, eu não estou falando do banquete de amor, eu estou falando da ceia que é muito maior do que tudo isso. Olha para aquele que está do seu lado. Como está a vida daquele que está do seu lado? Por que o banco que está do seu lado está vazio? É por causa do Covid? Por que o irmão fulano não veio hoje? O que está acontecendo com a minha comunidade? O que está acontecendo com a minha congregação? O que está acontecendo com aquele que está do meu lado? Olhar para o outro, olhar para o meu irmão, olhar para a pessoa com quem o Senhor me relacionou neste reino. Então a ceia é isto, a ceia é a mesa que une o céu com a terra, mas une também os irmãos uns com os outros. Esta é a palavra de Deus, a ministração para esta oportunidade, e eu te convido a ficar em pé para um momento de oração. Dá para fazer isso de uma vez só. Dá para olhar para trás, dá para olhar para frente, dá para olhar para dentro de si, e dá para olhar para aquele que está do meu redor, quem sabe aquele que nem veio na igreja hoje. Eu quero orar. Eu disse que ao final da ministração eu oraria pela família Betel, a família da igreja Betel, o povo que não é dessa mesma denominação, mas que perdeu o seu líder hoje. A igreja como um todo, e não somente a denominação, o Brasil para Cristo. Senhor, eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e em primeiro momento, eu agradeço pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem nada mais importante do que isto. Não tem nada mais valioso do que esta morte. Não tem nada, meu Deus, que tenha tanta importância a ser lembrada e que seja tão memorável quanto a morte de Jesus. Esta é a razão da minha vida, é a razão de eu estar aqui hoje, meu Deus. Oh, meu Deus, mas eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que a volta de Jesus acontecerá a qualquer momento. E se Ele não voltar, eu subirei, eu irei, eu chegarei,
esse encontro vai acontecer, qualquer hora acontece. Por isso, Senhor, ajuda-me a olhar para dentro de mim, ó Senhor, e reconhecer as minhas transgressões, reconhecer os meus pecados, as minhas deficiências. Ajuda meu irmão a olhar para dentro de si, que eu não tenha que julgá-lo, que eu não tenha que condená-lo, mas que ele analise a si mesmo. E ajuda-nos a olhar, Senhor, para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-me, Senhor, a me interessar pela dor alheia, inclusive. Eu sei que este homem tem família, tem filhas. Eu sei, meu Deus, que esta comunidade tinha um apreço muito grande para com este homem. Esta cidade, meu Deus, dependeu por muito tempo das orações deste homem. E eu agora quero orar pela família dele, Senhor, e pela comunidade Betel, que perdeu seu líder hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto oro por ele, eu oro por esse pedido de oração que chegou até aqui, a irmã Gasparini, que vai fazer uma cirurgia no olho e está pedindo oração. Eu oro por quem está aqui em nosso meio, Senhor, e por uma razão ou outra está doente, tem alguma enfermidade. Eu oro para que ele seja curado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, eu reitero o meu pedido. Eu me lembro novamente daquela oração que essa igreja já fez, pelo presbítero que não vai compor a mesa aqui hoje, presbítero João Batista, membro dessa igreja, entubado com Covid também. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que a recuperação dele seja, meu Deus, rápida, seja maravilhosa, seja fruto de milagres e de testemunhos, em nome do Senhor. Eu oro pelo meu irmão, que a informação que tenho é que dentro de poucos dias será retirado da UTI, já não precisará mais dos tubos. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ele está se recuperando, me parece que vai fazer até uma videochamada. Então, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço e eu oro. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão internados com Covid, pelo pai da Anelisa. Aquelas informações que chegaram até aqui, Senhor, eu me lembro, mas se tem alguém que eu não estou mencionando o nome aqui, mas alguém está mencionando o nome, seja membro desta comunidade, seja ligado a esta comunidade, aquele que está do nosso lado, Senhor, ajuda-me a interessar pela dor dele, ajuda-me a interessar, Senhor, pelo bom bem-estar dele, pelo bom andamento da vida dele. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo a ministração e a pregação, meu Deus, para que essa pessoa que gostaria tanto de estar aqui na ceia hoje, gostaria tanto, talvez esteja chorando agora, dizendo, eu gostaria de estar lá, mas eu não posso estar. Uma dessas pessoas é a minha irmã. Eu oro, Senhor, pelo Isaac, eu oro, Senhor, por todas as pessoas que gostariam muito de estar aqui, mas por alguma razão não estão aqui hoje, não podem estar. E eu oro por essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.